Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, caros alunos de Gestão Logística, bem-vindos à nossa disciplina de Gestão dos Custos Logísticos, uma disciplina muito importante, fundamental no curso de vocês. Todas as disciplinas são importantes, é lógico, mas eu acredito que até o final do curso você vai perceber o quanto falar sobre custos, né, é relevante, né? Principalmente no momento em que nós estamos vivendo, com poucos recursos, às vezes com muitas demandas, clientes cada vez cobrando mais qualidade. Então, os custos hoje em dia têm sido um fator fundamental para o sucesso das empresas. Então, por isso que é importante falar de custos também na área logística. Bem, para quem não assistiu aí ao vídeo de apresentação, então só falando rapidamente, eu sou a professora Adriana Casavecchia Fragali, sou formada em contabilidade, também sou mestre em contabilidade e trabalho diversas disciplinas voltadas para contabilidade, gestão e custos aqui na Unicesumar. Então, nessa nossa disciplina, né, o meu objetivo é demonstrar para você a importância da gestão logística. A gestão logística, na verdade, você já sabe que é muito importante, mas os custos que envolvem esta gestão logística. Eu sei que quando a gente fala em custo, né, muitos alunos já ficam com o pé atrás, já ficam com medo, acham que é difícil, tem que calcular, é muito trabalhoso. Vou dizer o seguinte, trabalhoso né? Não posso mentir para você, mas é algo tão relevante, tão importante, que muitas vezes uma empresa tem uma boa ideia, tem um bom produto, tem uma estratégia assim que tem tudo para dar certo e erra na parte dos custos e isso leva a empresa à falência. Então, entender de custos é algo importante até para nós, até para nossa vida, né? Acredito que você tem aí o seu controle financeiro. Se não tem, é importante fazer, né, o nosso controle financeiro, saber o quanto que a gente recebe, o quanto que a gente gasta, se tem uma sobra, se não tem, tentar ajustar os nossos custos ao recurso que nós ganhamos através de salário nas nossas empresas, enfim. Gerir custos, né, gerir recursos financeiros é algo fundamental para todas as pessoas, para todas as empresas. E quando a gente pensa em custos voltados para a logística, a gente amplia o nosso processo de gestão logística. Então agora não é simplesmente olhar o processo, ver o melhor fluxo, definir qual que é o melhor modal para aquele produto. Você passa a fazer tudo isso, mas pensando também, então não é nada isolado, né? Pensando também nos custos. Então, quando você for definir uma estratégia logística, definir o melhor modal, definir um fluxo de um processo para que otimize a produção, para que otimize a qualidade do produto, para que crie rapidez no processo, enfim. A gente sabe que a área logística ela é muito ampla, né? Então, independente de onde você for fazer as suas análises logística,
né, tomar as suas decisões, você vai fazer essas análises olhando também para os custos desses processos, para os custos dos produtos, e isso vai trazer para você uma tomada de decisão, uma gestão muito mais eficiente. Então, é algo que requer dedicação, requer a sua atenção, requer que você demanda tempo, então vai ser necessário que você sente, que você estude, que faça exercícios, mas com certeza isso vai te trazer um diferencial no mercado. Hoje em dia, um profissional da área de custos, né? Só que é lógico que para você entrar nessa área de custos, muitas vezes é necessário ainda uma especialização, porque é algo sim bastante complexo. Não é difícil de cálculo, tá, pessoal? Para quem já está com medo aí de ter que trazer umas fórmulas muito complicadas para calcular, fique tranquilo. Os cálculos são simples, os nossos cálculos é de mais, de menos, de dividir. O que complica a questão dos cálculos na logística são identificação de valores. E isso é lógico, é através de muitos estudos, de especialização em muitos casos, de experiência do profissional. Quando o profissional está lá dentro da empresa há muito tempo, ele consegue identificar melhor esses fatores, esses custos. Então, aqui vai ser a base, né? Você nessa disciplina vai aprender a base do curso, que com certeza já vai te trazer uma outra noção de gestão, né? Muito importante para sua carreira. Mas, né, caso alguém goste, que é uma área muito promissora, se dedique aos custos. Hoje em dia as empresas têm pagado fortunas por profissionais que sabem calcular os custos, sabem identificar os custos, sabem otimizar processos de forma que a empresa gere produtos com alta qualidade e baixo custo. Então, um profissional desses ganha convites para trabalhar nas empresas. É o sonho de qualquer empresa, um profissional que ajude elas a ter um bom produto a um baixo custo, tá certo? Então, acredito que você vai ganhar grandes conhecimentos nessa disciplina. Então vamos lá? Antes da gente começar o conteúdo dessa nossa primeira aula, já que a gente está começando aí a disciplina, é bom você se organizar para as aulas. Isso aqui também tá lá na apresentação, mas, né? Então hoje, na nossa primeira aula, aqui quando eu falo em programas de aula, eu estou pensando tanto na aula quanto na live de cada semana. Então a gente pode imaginar assim, primeira, segunda, terceira e quarta semana, tá certo? Que daí a gente discute alguns assuntos relacionados a estes temas na aula gravada e na live, tá certo? Então na primeira semana nós vamos trabalhar as unidades 1 e 2 do livro. Vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade, as terminologias, os elementos que compõem o custo, a classificação e alguns exemplos de cálculo. Na segunda semana, nós vamos falar dos custos para a gestão, métodos de custeio, departamentalização, ponto de equilíbrio, né? Na terceira semana, nós vamos falar de custos logísticos, que vocês vão perceber aí ao longo da disciplina que para a contabilidade os custos são vistos, se referem aos produtos. Para a logística, os custos são muito mais amplos, né? A logística não observa só o produto, ela observa toda a cadeia, né? Então você vai ver a diferença dos custos logísticos. E na quarta semana, algumas técnicas de gestão, aí também voltadas, buscando os aspectos voltados para a logística. Bom, para você se preparar para todas essas semanas de aula, é bom frisar, né, pessoal, que para cada uma dessas semanas já tenham lido o material, né, o livro, as unidades do livro, assistam às aulas conceituais, porque nas aulas gravadas, nas lives, a gente não vai ficar não vai ficar explicando conceitos, até porque se tornaria repetitivo. Tudo isso já está lá nas aulas conceituais
e no material. Nas aulas gravadas, nas lives, eu vou tentar trazer para vocês exemplos práticos, algumas discussões, que para isso, para que você consiga acompanhar o raciocínio, é importante que você já tenha esse conhecimento teórico, tá? Então a gente já vai para uma parte um pouco mais avançada, digamos assim. E além de tudo isso, né, só reforçando que as aulas ao vivo do ano passado também estão disponíveis, então talvez valha a pena assistir novamente, né? E daí, quanto mais você fala sobre custos, quanto mais você estuda, mais claro, mais sentido vai fazer para você, combinado? Então, nesta nossa primeira aula, quando eu vou falar de introdução à contabilidade de custos, elementos que compõem os custos, eu vou tentar trazer aqui exemplos. Vamos fazer como se fosse um bate-papo. Eu sei que é aula gravada, ainda não é a live, mas pode surgir dúvidas aí que a gente aproveita para conversar na live. Mas é que, como eu falei, lá nas aulas conceituais, no material, tem todas as terminologias, as classificações, mas vamos tentar identificar tudo isso de forma prática. Então eu trouxe aqui exemplos de alguns produtos e a gente vai tentar justamente identificar nesses produtos os conceitos que estão lá no material de vocês, certo? Então, antes da gente partir para essa parte de classificação, de identificação, vamos entender um pouquinho de custos e de custos logísticos, né? Como eu já mencionei lá no terceiro, a partir do quarto capítulo do material, fala de custos logísticos. Aí talvez você se pergunte assim, professora, eu estou num curso de gestão logística, eu preciso estudar custos logísticos. Os outros custos lá da contabilidade não me importam. Na verdade, não é bem assim. Primeiro, porque na grande maioria das empresas, quem gera informação para um gestor logístico é o departamento de controladoria, o departamento de contabilidade interna ou as próprias demonstrações contábeis quando a empresa tem uma contabilidade externa. Então, as informações que você vai obter são derivadas da contabilidade. Então, por isso que você precisa olhar para os custos através de uma visão contábil, para que você compreenda as informações que a contabilidade está te gerando. E é lógico, daí você, quanto gestor logístico, vai ampliar essa visão. De forma muito resumida e muito simplista, você pode imaginar da seguinte forma: quando a contabilidade fala em custo, ela fala em custo do produto. Então, por exemplo, né, tenho aqui uma lapiseira. Se a contabilidade for falar de custo, ela vai querer saber o custo desta lapiseira, no caso de uma empresa que tenha isso como produto. Então, né, de borracha, todos os materiais que compõem, ela vai querer saber o custo desta unidade, porque através desse custo ela consegue apurar se a empresa tem lucro ou prejuízo na venda de lapiseiras, né? Então, o objetivo da contabilidade é esse. No caso da gestão logística, ela não vai olhar apenas para a lapiseira, ela vai olhar para toda uma cadeia. Então, ela vai observar, esse determinado acrílico aqui, ele é adquirido, eu preciso exportar ele, né? Melhor, eu preciso importar ele. Ele vem de outro país. Então quanto que eu vou gastar? Vale a pena eu importar? Será que eu tenho que buscar um produto interno semelhante, né, que compense, que dê a mesma qualidade? Então, para o gestor logístico, ele vai olhar o custo desde a aquisição de matéria-prima ou de materiais para o processo produtivo. E depois que a minha lapiseira está pronta, o gestor logístico vai analisar o custo também para entregar para o meu cliente. Essas canetas eu vendo na região sul, eu vendo para todo o país, eu vendo para vários países. Como que eu vou fazer com que esse meu produto chegue até o meu cliente?
quais modais eu vou utilizar para fazer essa entrega. Então perceba que a contabilidade foca no produto. A gestão logística observa o custo desde a aquisição de materiais até o produto chegar na mão do cliente. Então é algo muito mais amplo, tá? De qualquer forma, os conceitos, as classificações que a contabilidade utiliza, essas também são utilizadas pelos gestores logísticos, gestores de qualquer área, né? Essa classificação ela serve independente do ramo, então por isso que é importante a gente conhecer. Como eu falei, né? Como as informações vêm da contabilidade, é importante conhecer os custos contábeis. E quando a gente chega na parte de custos para a gestão, que tem fórmulas de ponto de equilíbrio, de margem de contribuição, são indicadores muito utilizados na gestão de custo das empresas, né? De todas as áreas. E essas fórmulas, esses cálculos, essas ferramentas foram elaboradas a partir dos conceitos contábeis. Então não adianta você querer calcular o ponto de equilíbrio sem aplicar as terminologias ou sem utilizar os elementos conforme a contabilidade apresenta. Então por isso que, por mais que você esteja num curso de gestão logística, você aprende os custos derivados aí das teorias contábeis e depois amplia para a área logística, que é a sua atuação, tá certo? Então, vamos lá. Além, né, de modais, né, como eu falei, de que a logística vê todo esse, de forma muito mais ampla os custos, os próprios processos, né? Então, isso também diferencia a gestão logística, a gestão dos custos logísticos dos custos contábeis, né? Porque a logística também observa processos, né? Como que vai ser o fluxo de produção, pegar a matéria-prima, levar para a produção, né? Estocar, armazenar, entregar para o cliente. Então, todos esses processos também devem ser observados na gestão logística. Então, primeiramente, se a gente vamos começar com a parte contábil, a gente precisa entender as terminologias. Eu não vou estar aqui relembrando todas as terminologias, né? Isso está lá nas aulas conceituais, tudo bem tranquilinho para você compreender, né? Porque a contabilidade, ela utiliza termos que muitas vezes nós usamos como sinônimo de forma específica, né? O principal deles, neste momento, custo e despesa. Então, para contabilidade, custo é uma coisa, despesa é outra. É muito importante a gente entender as diferenças desses termos para que a gente consiga ter a mesma linguagem com a contabilidade. Senão a contabilidade fala que teve um custo de tanto, você fala, não, mas né, não foi só isso, é porque custo para a contabilidade se refere aos gastos relacionados ao processo produtivo, né? Então, apenas a parte operacional, né? Tudo que você gasta na fábrica, a mão de obra da fábrica, supervisores da fábrica, materiais, matéria-prima, manutenção, máquinas, equipamentos, tudo que está na fábrica é custo. Tudo que está na administração, recepção, gestores, gerente financeiro, contador, marketing, propaganda, diretores, tudo isso é despesa, está na área administrativa. Então é muito importante a gente fazer essa separação. Só que essa separação nem sempre é tão simples. Por exemplo, o almoxarifado da empresa. O almoxarifado, inicialmente, podemos imaginar que os gastos para manter o almoxarifado é um custo, né? Porque ali ficam armazenadas as matérias-primas, os materiais, enfim. Só que, será que lá no almoxarifado também não fica armazenado papel, caneta, materiais de limpeza, materiais de copa e cozinha que são utilizados lá na administração? E daí então? O almoxarifado é custo ou é despesa? Então, tá vendo que calcular custo não é difícil, né? Mas é complicado a gente fazer a identificação.
Ah, mas então basta eu fazer um apontamento, né? Dentro do que eu tenho no almoxarifado, aquilo que é para produção, aquilo que é para administração da empresa. Beleza, só fazer um apontamento. Mas para fazer um apontamento, você precisa de pessoas, você precisa de tempo, né? Alguém que vai ficar lá controlando o que vai para a produção, o que vai para a administração. Então, em muitos casos, a empresa vai por aquilo que é mais relevante, né? Ah, o almoxarifado tem papel? Tem, mas é muito pouco, não vale a pena eu fazer um apontamento, separar, porque é irrelevante praticamente o que está no almoxarifado que é para a administração, então joga tudo como custo. Não tem problema, mas o gestor, ele precisa estar ciente dessas questões, porque quando ele olhar o custo, ele vai ver aquele montante, mas ele tem que lembrar, ó, a gente optou por colocar todo esse custo como produção, mas parte dos valores vão para a administração. Então tá vendo como que é uma questão de trabalho minucioso, de estudar, de analisar a empresa, né, de ir identificando esses fatores e vendo aquilo que é importante para a empresa. Se não for necessário, se não for tão significativo fazer um controle tão detalhado, isso, né, cada empresa é quem vai definir. Então, só reforçando, os custos são aqueles que estão voltados para o processo produtivo. Então, seja um produto, seja uma mercadoria, seja uma prestação de serviços. E a despesa, então, estão voltadas para a área de gestão, marketing, contabilidade, né? Os contadores são despesa para a empresa. E aí vamos falar então um pouquinho da identificação dos custos. Lá nas aulas conceituais também tem a classificação dos custos, custo ou dos gastos, né? Seja custo ou seja despesa, eles podem ser classificados em direto e indireto, e em fixo e em variável. Mas aí, como a teoria já está lá, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente identificar. Então, por exemplo, aqui nós temos uma empresa que fabrica roupas. O que você acha que aqui tem de custos diretos? O que é custo direto? Aquilo que está alocado diretamente no produto, que eu consigo identificar no produto. Então aqui a gente consegue observar tecido, linha, botões, né? Então tudo isso são custos diretos do meu produto, que é um terno. Só que aí, e os custos indiretos? É por isso que são indiretos. Olha, eu não consigo identificar na roupa. Mas você não acha que para fabricar esse terno eu não precisei de uma máquina de costura? Eu não precisei de energia elétrica, né, para poder utilizar minha máquina de costura. Então, isso seriam custos indiretos do meu produto roupa. Ah, e a mão de obra? Também não estou vendo a mão de obra aqui. Só que no caso, a mão de obra, talvez eu não consiga ver ela no meu produto, só que se eu tiver uma única pessoa para fabricar o terno, vamos supor que é uma roupa por encomenda. Então eu cobro pelos materiais, né? A pessoa que fabrica a roupa cobra pelos materiais e cobra também o serviço dela. Então, se ela cobrou, se eu consigo saber o valor exato da mão de obra gasta para fabricar esse terno, ela também é direta, mesmo que eu não esteja vendo no produto, né? Agora, se é uma única mão de obra que fabrica diversas peças de roupa, eu não sei exatamente o quanto que eu paguei por aquela mão de obra para esse único terno, aí ela se torna uma mão de obra indireta. Então, só reforçando que eu acho que esse ponto é muito interessante. Calcular custo não é difícil. Agora, essas interpretações, essas análises, o que compõe custo, o que não compõe, o que é direto, o que é indireto, isso é algo que demanda dedicação para a gente conseguir compreender. Aqui, uma estante, né? O que nós identificamos aqui? O que poderíamos dizer que é um custo, que seriam custos diretos aqui?
A madeira, o vidro, os apoios, né, os pezinhos, como a gente chama, tudo isso eu identifico no produto, né? Aí, mas eu sei que para fabricar esse móvel, provavelmente, né, foi necessário lixa, uma máquina para serrar a madeira. Então, eu não estou vendo aqui no produto, mas foi necessário utilizar para conseguir construir. Então, esses outros fatores seriam custos indiretos. A mão de obra é sempre o mesmo raciocínio. Se eu conseguir mensurar exatamente o valor em cada produto, é uma mão de obra direta. Se eu preciso calcular o valor da mão de obra através de rateio, né, distribuindo aí o custo da mão de obra entre os vários produtos fabricados, se torna uma mão de obra indireta, ok? Uma casa, né? O que a gente pode identificar aqui? O que nós temos de custos diretos? É tudo aquilo que eu vejo aqui na casa, né? Vidros, madeiras, estrutura, canos, janelas, portas, tudo isso são custos diretos, né? Eu visualizo na minha casa e eu consigo calcular exatamente o quanto de cada um desses itens eu gastei. Agora, além disso, né, foi necessário fazer um projeto da casa, eu tive que pagar um engenheiro, eu tive que pagar licença, apesar de que a licença a gente sabe também exatamente o quanto que você pagou para cada obra. Então, isso seriam custos indiretos. Ah, mas e o caso do engenheiro? Então, vamos supor que eu, professora Adriana, resolvi construir uma casa e eu pago o engenheiro para fazer um projeto. Se eu paguei o engenheiro para fazer o projeto da minha casa, eu sei exatamente o quanto eu gastei com esse serviço nesta obra. Então, vai se tornar um custo direto, né? Porque eu identifico exatamente o valor sem necessidade de cálculo. Agora, se eu tenho uma empresa de imóveis, então eu tenho um engenheiro que faz projeto para várias casas, ele é meu funcionário, eu pago para ele todo mês e ele vai fazendo os projetos que eu preciso. Aí, neste caso, o serviço de engenharia seria um custo indireto, porque eu precisaria distribuir o valor do salário do meu engenheiro entre as diversas obras que ele projetou. E por fim, prestação de serviços tem custo? Lógico que tem custo, né? Também tem custo direto, indireto, tudo isso os mesmos conceitos. O que seria custos diretos? Aqueles valores, aqueles itens, aqueles elementos que eu identifico em cada serviço. Então, né, vamos imaginar aqui o serviço aí de mecânica de automóveis. Então, se você teve que trocar o óleo, fazer um alinhamento, né, todos os gastos relacionados a este serviço deste veículo serão custos diretos. Agora, eu tenho meu mecânico, eu pago salário para ele todo mês e ele faz a manutenção de diversos veículos. Aí esse funcionário é um custo indireto para cada um dos meus serviços, tá certo? Espero que isso tenha ajudado você a compreender melhor a classificação dos custos, porque como eu falei, isso não é algo, como que eu vou dizer assim, né, que é sempre da mesma forma. Não tem como eu dizer que determinado item sempre é um custo direto. Depende de cada situação, depende de cada empresa, né? Depende de como a empresa faz aquele processo. Tem empresas que terceirizam parte do processo, então se torna um custo indireto. Enfim, é muito importante a gente observar exemplos para que a gente consiga analisar dentro da nossa empresa, né, quais seriam os custos diretos e quais seriam os custos indiretos. Além de diretos e indiretos, a gente observa os custos em fixos e em variáveis. Aí voltamos aqui ao terno, né? Só porque depois acho que fica mais fácil. Lembra que dos custos diretos que nós comentamos no terno? O tecido, a linha, os botões, né, que a gente visualiza aqui.
Normalmente esses custos diretos também são variáveis. Concorda comigo que se eu fizer 2 ternos igual a esse, eu vou utilizar o dobro de tecido, o dobro de linha, o dobro de botões. Então, esses elementos vão variar exatamente com o meu volume de produção. Se eu fizer mais ternos, vou gastar mais tecidos. Se eu fizer menos ternos, eu gasto menos tecidos. Então, isso é um custo variável. Agora, para fazer esse terno, eu precisei da máquina de costura. A máquina de costura, ela sofre o que na contabilidade nós chamamos de depreciação. O que é isso? Conforme a gente vai utilizando a máquina, ou mesmo se ela ficar parada, ela vai se desgastando ao longo dos anos, concorda comigo? Né? Ela vai até ficando defasada muitas vezes. Então, a depreciação é justamente a apropriação do custo da máquina ao longo de toda a sua vida útil, né? Então, que ela vai perdendo essa capacidade produtiva. A máquina, se ela costurar 1 terno, 2 ternos ou 10 ternos, o desgaste dela não vai mudar muita coisa, concorda comigo? Então, a depreciação se torna um custo fixo, né? Porque ele pode até variar, mas não necessariamente ao mesmo volume de produção. Se a máquina costurar 1 terno e 10 ternos, o desgaste dela é o mesmo. Então, por isso se torna um custo fixo. A questão do custo fixo ou variável, a gente pode ver nesse gráfico, né? Eu trabalho com ele também na aula conceitual. Então, aqui na linha vermelha nós temos a quantidade. Vamos imaginar que é a quantidade de produção da empresa. Quantidade de produção de ternos, né? Já que a gente utilizou ele como exemplo para falar da classificação dos custos. Então, pode ver que a produção aumenta, diminui, aumenta só um pouquinho, diminui, estabelece, fica estabilizada e aumenta de novo. Os gastos fixos, eles não acompanham essa movimentação, mas não significam que eles são sempre do mesmo valor, né? Mas eles não são influenciados em função da quantidade produzida. Já os gastos variáveis, eles variam na mesma proporção que a produção. Se eu produzir uma peça, eu tenho um montante de gasto variável. Se eu produzir 2 peças, eu tenho o dobro de gastos variáveis. Então, é na mesma proporção. E por que é tão importante a gente fazer essas identificações? Vamos supor que você está lá na sua empresa, você faz parte da equipe de gestores operacionais, tem o gestor de produção, gestor logístico, né, gerente de marketing, enfim. Quem toma aí as decisões da empresa de produção, de venda e tal. Aí, vocês estão planejando aumentar a produção, né? A gente está conseguindo uma boa demanda, então vamos aumentar a produção. É importante você ter claro que se você aumentar a sua produção, os gastos variáveis também vão aumentar. Então é importante verificar se você tem capacidade para cobrir esses aumentos nos gastos variáveis. Tem muitas empresas que acabam se perdendo no seu processo de gestão, tem um produto de sucesso, mas começa como se diz, né? Tem o olho maior que a barriga, começa a querer ampliar demais e passa a não conseguir suportar os gastos que são agregados em função do aumento de produção. Mas também nem todos os gastos vão aumentar, você tem aqueles gastos fixos. Só que aqueles gastos fixos normalmente estão relacionados à estrutura, à capacidade da empresa. Dependendo do aumento que você quer, essa estrutura também precisa ser ampliada. Então aí que é o mais perigoso. Você vai ampliar a sua estrutura e vai estabilizar os seus gastos fixos a um nível acima. Então vamos supor que você tinha 500 mil reais de gasto fixo por mês. Então varia ali, né? 490, 510, 500 mil, né? Porque só reforçando, o gasto fixo não significa que ele é o mesmo valor todo mês, mas ele não varia na proporção da produção.
Então você gasta 500 mil reais por mês de gastos fixos, aluguel, energia, salários, enfim. Aí você decide aumentar a produção. Se você vai aumentar a produção, vai aumentar custo com matéria-prima, com materiais auxiliares, né, com todos os gastos variáveis. Agora, se você aumentar a sua produção a um nível que dependa de uma nova estrutura, os seus 500 mil reais mensais pode aumentar para 700. E aí você tem que lembrar que agora vai ser 700 todos os meses. Então, por isso que é muito importante identificar dentro da empresa esses custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, para que no momento em que você vá tomar uma decisão, você consiga enxergar antes mesmo de acontecer o que isso vai provocar nos seus custos. E aí você vai analisar, sim, a minha empresa tem capacidade para isso ou não. A minha empresa não tem capacidade para dar o tamanho desse passo, tá certo? Então, só para a gente finalizar, a questão dos conceitos de custos da contabilidade, eles são fundamentais para você quanto gestor, por isso que nós estamos estudando eles, né? Vamos ainda chegar na parte dos custos logísticos, mas acho que já ficou muito claro, né? Que é importante a gente fazer essa identificação e que essa identificação de custo direto, indireto, fixo, variável, sempre vai estar relacionado a um objeto, né? Seja o produto, seja um modal, por isso eu trouxe aqui a imagem de um trem, né? Nós temos vários modais aí onde a gente pode analisar custo direto e indireto. Então é importante a gente compreender esses termos para que a gente saiba utilizar ele no nosso processo de gestão, tá certo? Então é isso para a nossa primeira aula. Muito conhecimento nos aguardam aí ao longo da disciplina, né? Mas acredito que vocês vão sair daqui muito mais preparados para o mercado, tá certo? Então, um grande abraço e eu espero vocês logo mais na nossa primeira live. Até lá! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.